Quero saudar a amada igreja presente aqui e a igreja que se faz presente no lar com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é uma alegria novamente estar aqui com os amados irmãos. O pastor Valdecir me ligou, pedindo se eu poderia estar aqui. A gente de pronto aceitou o convite para estar aqui essa noite, meditando na palavra de Deus, naquilo que Deus deseja para nossas vidas, daquilo que Deus deseja para com a sua vida essa noite, amém, amados? Trouxe os meus companheiros aí. Jesus não andava sozinho, Jesus andava com os discípulos, e ele fazia questão de levar alguém com ele, Assim eu tenho aprendido que eu não preciso andar sozinho. Eu preciso andar com pessoas de Deus e pessoas que a gente tem caminhado junto. O irmão Luciano, que a igreja já conhece, de longas datas aí, Agora está podendo sair, Passou pelo vale da sombra da morte, Mas Deus restaurou ele e hoje ele está aí com a gente aí. E o irmão Maurício, que também está caminhando com a gente ali no Alto Aririú. E ele veio junto aí também, porque ele não conhecia esse lado de cá. E hoje ele está conhecendo mais uma igreja, mais um corpo de Cristo aí. E como se está localizada nesse lugar aqui para proclamar o Evangelho da verdade. Amém? Sem muitas delongas, meus amados, eu quero fazer uma pergunta para você e gostaria que você refletisse nessa pergunta. Como você enxerga seus obstáculos? Como você tem enxergado os seus obstáculos? Gostaria que você pensasse quais são os obstáculos que você tem enfrentado, que você tem passado. Quais foram os obstáculos que você enfrentou para chegar essa noite aqui? Eu creio que eu e você, cada um de nós aqui, temos obstáculos que se apresentam para nós todos os dias. Mas como que eu tenho enxergado? Como que eu tenho visto? Como que você tem visto como mulher de Deus, como homem de Deus? Como você tem enxergado os obstáculos da sua vida? E gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13. Obrigado. Números, capítulo 13, do verso 16 ao verso 33. Eu vou estar fazendo essa leitura aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. São esses os homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhe: subi ao Neguebe, escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou é fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram os espiar a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. Subiram através do Neguebe e viram até Hebron, onde viviam Aimã, Sensai, Tamai, filho de Enaque. Hebron tinha sido fundada há 7 anos antes de Zoan, no Egito.
Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto, de Parã a Gades. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a quem nos enviaste, nela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muitos grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram o relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os seus descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que lemos mais uma vez essa noite nesse púlpito, Pai. Que diminua eu e cresça o Senhor, Pai. Nada de mim e tudo do Senhor. Que o Senhor fale através do Espírito Santo, como o Senhor já tem falado aos nossos corações essa noite aqui, ó Pai. Ministra essa palavra aos corações como o Senhor ministrou ao meu coração, Pai. Que a vontade soberana do Senhor prevaleça aqui, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. E obrigado pela Tua palavra, Pai, que é a revelação da existência do Senhor, do Deus invisível, do Deus todo-poderoso, para com as nossas vidas. E que cada um aqui, a Tua igreja, possa estar com os ouvidos abertos e o coração receptivo para receber a Tua palavra. Que nada venha a distrair, Pai. Que o Senhor ministre e fale com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como você enxerga seus obstáculos? Essa foi a pergunta que eu iniciei falando aqui. Para se obter vitória em sua vida, vai depender de como você vê os seus obstáculos. Eu vou repetir de novo aqui, amados. Para se obter vitória em sua vida, vai depender de como você vê e de como você enxerga os seus obstáculos. Nesse capítulo 13, é um dos mais famosos da Bíblia, do Velho Testamento. Ele marca o primeiro contato de Deus com a terra prometida aos israelitas quando saíram do Egito. Antes de enviar todo o povo seguindo a direção de Deus, Moisés reuniu 12 espias com instruções de levantar um relatório detalhado da terra e informações sobre os povos que ali habitavam, como eles eram, sua força, sua quantidade,
qual era a estrutura das cidades e, por fim, pediu que trouxesse a amostra de um fruto da terra. E foi isso que esses homens fizeram. Eles receberam uma missão, eles foram incumbidos por uma missão que Moisés deu a esses homens, para que eles estivessem indo espiar essa terra. E essa missão Deus colocou no coração de Moisés. Se você pegar o capítulo 1 ali, do capítulo 13, vai falar: disse o Senhor a Moisés. E ele faz aquilo que Deus o mandou fazer. E ele escolhe esses homens e ele manda esses homens. E esses homens vão espiar a terra. E eles presenciaram muitas situações ali. E eles voltaram com aquele relatório ali pronto. E falaram para Moisés: de fato, a terra mana leite e mel, mas há gigantes lá, há alguns obstáculos lá, que nós somos muito fracos e o nosso povo para enfrentar aquele povo. Mas Caleb, homem de Deus, ele diz não. De fato, tem gigantes naquela terra, tem obstáculo, mas nós vamos e vamos possuir aquela terra. A forma como você enxerga seus obstáculos vai determinar sua vitória. Vamos ver alguns exemplos nesse texto que nós lemos e vamos aplicar, vamos contextualizar para nossas vidas hoje. Trazer para as nossas vidas, porque todos nós enfrentamos os obstáculos, seja com nós mesmos, seja na família, seja com filhos, seja com o esposo, seja com a esposa, seja no trabalho, seja na rua, seja no trânsito, seja uma doença, seja na área financeira, seja na área espiritual. Todos nós enfrentamos obstáculos. Mas, para nós vencermos, para nós sermos vitoriosos diante desses obstáculos, nós precisamos ter atitudes como Caleb e Josué tiveram. E a primeira que nós aprendemos aqui, meus amados, está do verso 16 ao 20 ali. São esses os homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhe: subi ao Neguebe, escalai as montanhas, vede como é a terra, se o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita, é boa ou é má? Como são as cidades em que vive, são abertas ou fortificadas? Como é o solo, é fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Meus amados, a primeira atitude que nós vemos aqui e aprendemos aqui da palavra do Senhor, antes de nós enfrentar os obstáculos da vida que se apresentam ou vão se apresentar, nós precisamos fazer um planejamento. Quem aqui tem um planejamento de vida? Quem aqui já tentou fazer um planejamento de vida? Meus amados, nós servimos um Deus inteligente. Nós servimos um Deus tremendo. Nós servimos um Deus sábio, um Deus inteligente. Deus não coloca ninguém em enrascada.
Se entramos em enrascada, entramos por conta nossa, porque muitas vezes tomamos atitudes que não era para ser tomado e tomamos. E daí eu vou usar um jargão que nós falamos lá no Paraná. Daí damos com os burros na água. Meus amados, quando Deus dá ordem aqui para Moisés falar para o povo, ele diz: manda esse povo espiar a terra, manda o povo examinar aquela terra. Faz um planejamento de como que é. Assim é nas nossas vidas, meus amados. Nós precisamos fazer um planejamento. Nós precisamos fazer um planejamento de vida. Precisamos fazer um planejamento para casar. Quem aqui, antes de casar, fez esse planejamento? Eu fiz com a minha esposa. Quem aqui já tentou fazer ou tem feito ou vai sair daqui essa noite desejando fazer um planejamento financeiro? É preciso, meu amado, fazer um planejamento do que entra, do que sai. Fazer um planejamento do que você gasta, do que você não vai gastar, é primordial. Eu trabalhei na empresa JBS lá no Paraná por 21 anos, na área administrativa do almoxerifado. E uma coisa que eu aprendi no curso de administração que eu fiz, é trabalhar com contas, trabalhar com números. E mesmo trabalhando com tudo isso, meu amado, eu e a minha esposa tivemos que rever os nossos conceitos, tivemos que recuar diante do que nós estávamos enfrentando e passando e fazer um planejamento financeiro da família. Vou dizer para vocês, meus amados, não foi fácil. Mas depois que você faz, você vai ver o quanto Deus abençoa nós nessa área. Os jovens que estão aí, faça teu planejamento de vida. Não espere as coisas acontecer, porque tem muitos crentes que seguem igual aquela música mundana daquele cantor aí. Deixa a minha vida me levar, vida leva eu. O cristão não deve viver dessa vida, meus amados. Se nós vivemos para um Deus que é sábio em todas as coisas, um Deus inteligente, o que Ele deseja que eu e você façamos? Que eu e você se planeje na vida, se prepare para a vida, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não deixe as coisas acontecer. Pode ser que esse acontecer não aconteça da forma que você desejava ou você deseja. Daí vem a frustração, daí vem a dor, daí vem o desespero, daí vem, oh meu Deus, por que aconteceu isso comigo? E muitas vezes daí queremos colocar Deus na parede. Faça o seu planejamento de vida. Deus orienta Moisés que envia homens para espiar a terra de Canaã. Hoje você precisa fazer um planejamento estratégico para enfrentar seus obstáculos de vida. Quando não se faz esse planejamento, a tendência é de não dar certo. É dar tiro no escuro. É dar tiro no escuro para ver no que vai dar. Mas eu sou filho de Deus, eu sou filha do Altíssimo. Eu vou me planejar, eu vou me preparar. Abra sua Bíblia, amado, lá em Lucas capítulo 14. Nós vamos ver um exemplo do próprio Jesus aqui. Lucas 14, do 28 ao 32. Olha só o que Jesus diz. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro
não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la. Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, e com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. O que Jesus está falando e está ensinando aqui, meus amados? Sobre planejamento, sobre planejar. É o que nós precisamos fazer na nossa vida também. Deus não assina nenhum projeto que Ele não saiba o que vai acontecer. Deus não assina nenhum projeto que Ele não saiba o que vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas. Ele é fiel em todo o tempo. Você já fez o seu planejamento de vida? Tem se preparado para os obstáculos a serem enfrentados? Se você já está enfrentando obstáculos, você vai enfrentar outros mais ainda. Porque a Bíblia fala, Jesus disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Nesse mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por aflições. E por isso que é primordial nós se planejar, nós se preparar. Quantos de nós se preparamos, se planejamos para essa pandemia que assolou o mundo? Ninguém se preparou. Ninguém se preparou. E pegou todo mundo de surpresa. Pegou todos nós de surpresa, menos a Deus. Deus já sabia o que iria acontecer. Nós fomos surpreendidos, mas Deus não foi surpreendido, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas Ele ensina eu e você a vigiar. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus fala isso, meus amados, é para nós estar vigilantes na nossa vida inteira, por completo. Se você não tem um planejamento, faça. Porque veja, Deus tão sábio aqui, não disse para Moisés: vão lá, pega esse povo e já adentra essa terra, porque eu prometi. Não, Deus disse: ó, vão lá espiar a terra. Deus quer que eu e você se prepare para aquilo que vai vir pela frente, que nós não sabemos. E se nós estivermos se preparando, se fortalecendo no Senhor, fazendo aquilo que tem que ser feito, Deus Ele vai honrar, Deus vai abençoar, porque Ele é fiel. A segunda atitude que nós aprendemos aqui, meus amados, está no verso 20, acompanha aí na sua Bíblia. Moisés disse, diante das orientações que estava dando àqueles homens, ele traz uma palavra de encorajamento para eles. Tenha bom ânimo diante dos obstáculos. Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã, igreja, diante do obstáculo. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Esforça-te, faça a tua parte. Era o que Moisés estava dizendo aqui, ó, vocês vão, espiam a terra, mas esforce-se, faça o melhor de vocês, dê o melhor de vocês, tenham bom ânimo. Essa mesma palavra é para nós hoje, termos bom ânimo diante dos obstáculos, diante da doença, diante da escassez, diante dos relacionamentos. Moisés, diante das orientações que estava dando àqueles homens, ele traz uma palavra: esforce-te. Deus sempre trazia essa palavra ao coração de Moisés diante dos obstáculos que ele estava passando ou iria enfrentar. Por isso Moisés transmitia a palavra de ânimo ao povo. Moisés, ele recebia do Senhor, ele passava para o povo.
Meus amados, hoje nós também, a igreja do Senhor Jesus, nós fomos chamados, escolhidos por Deus, para nós nesse tempo trazer palavras de ânimo para as pessoas, trazer palavra de encorajamento para as pessoas que estão à nossa volta, trazer uma palavra, vai, não desista, persevere. Deus escancarou a porta para nós, para a igreja, meu amado. E não é tempo da igreja recuar, é tempo da igreja avançar. Certamente tem alguém à sua volta que precisa de uma palavra de encorajamento. Olhe com os olhos da fé, olhe com os olhos de Deus. Dê o seu melhor. Deixe Deus usar a sua vida. Veja o que Moisés diz no capítulo 14, o verso 13 e o 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Amém? Deuteronômio 20, o verso 3 e o 4. Ouçam, Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhe dar a vitória. Moisés, diante dos obstáculos, ele trazia essas palavras de encorajamento para o povo. Diante do teu obstáculo, tenha bom ânimo. Diante dos obstáculos, seja corajoso, corajosa. E se tem alguém à sua volta, declare palavras de bênção para a vida dessa pessoa, como fez Moisés. Não desanimem diante dos seus obstáculos. Lembre-se quem está com vocês. Lembre-se sempre quem está com você. Quem está com você? Cantamos 2 louvores de início aqui que falava da presença de quem? Presença de quem, igreja? Espírito Santo. É a promessa, o selo de Deus para nossas vidas, da própria presença dele enraizada em nossos corações e nossas vidas. Você não está só. Nós não estamos só. Lembre-se quem está com você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus fala isso, meus irmãos. Você não está só. Você não está só. Terceira atitude que nós vemos nesse texto: não concorde com palavras de desmotivação. Veja o verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não concordou com as palavras ditas pelos demais espias a Moisés e ao povo. Ele fez calar o povo e disse que eles iriam conquistar a terra apesar dos obstáculos. Meus amados, quantas pessoas que ouvem palavra de desmotivação e desistem de continuar? Quantas pessoas, ou até mesmo nós ou você, de ouvir uma palavra: você não consegue, porque ir na igreja, porque ler a Bíblia, porque orar. E isso o inimigo é especialista para colocar dúvidas, para colocar medos na nossa mente. Ele nos cerca com as barreiras para que eu e você estejamos desistindo. Porque é mais fácil desistir do que avançar, não é verdade? Quantas pessoas que hoje passam por doenças aqui, emocionais, porque tiveram uma palavra de desmotivação. Quantas pessoas, meus amados?
Ou quantas vezes você já não ouviu uma palavra dessa? Você não consegue, desista. Caleb aqui, ele não concordou com aquelas palavras de desmotivação. É o que nós precisamos hoje, meus amados, não concordar. O mundo está vindo com tudo para cima da igreja, para cima de nós. Paulo fala em Romanos que nós não devemos se amoldar aos padrões desse mundo. Nós não devemos concordar com o que está acontecendo, meu amado, para desistir, para a igreja se acovardar. Quantas pessoas, quando estão enfrentando obstáculos em suas vidas, ouve palavras de desmotivação e acaba desistindo. Acaba desistindo de uma faculdade, acaba desistindo do emprego, acaba desistindo da família, acaba desistindo de tantas outras coisas que nós poderíamos numerar aqui essa noite. Diante de palavra de desmotivação para a sua vida, lembre-se das palavras de vitória liberada por Deus para você. Lembre das palavras de vitória. Eu creio assim, meus amados, que quando a gente está estudando a Bíblia, a gente tem que imaginar o contexto histórico. A gente tem que dar uma viajada na maionese. A gente tem que viajar na história bíblica. Creio eu, Odair José aqui está falando, não está escrito. Mas eu estudando essa palavra, eu imaginei Caleb lembrando das palavras de Deus. Das palavras de Deus, que aquela terra Ele estaria dando para eles. Aquela terra que emanava leite e mel. E diante daquelas palavras de desmotivação, ele diz: não, lá há obstáculo, mas nós vamos subir, vamos conquistar, porque aquele que prometeu é poderoso. Deus, hoje, meu amado, qual é a promessa que Ele fez para mim e para você? Qual é a promessa que Ele fez para você, igreja do Senhor Jesus? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu jamais vos abandonarei. Eu estou com vocês. Ele está conosco. Meus amados, tem situações em nossas vidas que nós temos que se fazer de surdo, de cego e de mudo, e avançar para a conquista daquilo que Deus prometeu. Daquilo que Deus prometeu. Porque se eu e você ficar olhando para o lado, olhando para as circunstâncias, olhando para aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar, eu e você não saímos de dentro de casa. Como tem muitas pessoas enfunadas dentro de casa hoje. Quantas pessoas, meus amados, não estou falando aqui. A gente tem que se cuidar, sim, tem que cuidar da saúde, temos que se cuidar. Mas, meus amados, essa pandemia veio para peneirar o povo, para peneirar a igreja. Quantos que estão confiando muito mais nessa doença do que em Deus? Quantos que estão confiando mais nisso e naquilo do que em Deus? Se há uma promessa de Deus que Ele vai cuidar de mim e de você, Ele vai cuidar. Ele é poderoso para fazer todas as coisas, porque Ele é fiel, porque Ele não é homem nem filho de homem para que minta. O que Ele diz, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Amém? Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo. Porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aqueles que está no mundo. 1 João 4,4.
E a última aqui para finalizar, meus amados. Está no capítulo 14, dá uma olhadinha lá no capítulo 14, o verso 6 ao 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Mantenha sua confiança em Deus diante dos seus obstáculos. Mantenha sua confiança em Deus. Continue olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Continue confiando. Continue olhando para Ele. Se Ele prometeu, meu amado, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Mas o tempo não é nosso, o tempo é dele. Nós só temos que confiar, nós só temos que entregar, nós só temos que obedecer e não ser rebelde. Muitas vezes falamos que confiamos, falamos que entregamos para Deus, mas de repente, ao mesmo tempo, já saímos da porta para fora dessa igreja incrédulo. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de divisão, Deus é Deus de certeza. O que Ele faz, Ele não deixa dúvida. E nós temos que manter a nossa confiança, como Caleb e Josué desafiaram o povo a confiar em Deus diante dos obstáculos a serem enfrentados. Há gigantes sim lá, mas a força deles se foi. Deus está conosco, não temais. Agindo Deus, quem impedirá, amados? Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus é soberano sobre todas as coisas, em todo momento. Confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Isto porque essa confiança nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções momentaneamente, mas deve ser baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Jesus Cristo. Confiar é eu e você confiar sem ver. Hebreus fala, capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza daquilo que nós temos que ter. Essa certeza todos os dias, meus amados, e confiar em Deus todos os dias. Precisamos doar para viver, precisamos sim doar, mas nós não vemos o ar, nós sentimos ele. Com relação a Deus é a mesma coisa. É através da fé que eu vou manter a minha confiança nele, vou continuar confiando nele. Quantas pessoas, meus amados, desistiram da igreja nesse período pandêmico aí? Quantas pessoas que deixaram de vir para a igreja e voltaram para o mundo? Quantas pessoas desistindo da fé? Quantas pessoas desistindo da família? Quantas pessoas desistindo de si mesmo? Lembram do relato da Cristiane aqui?
Quais é os estados que mais tem suicídio? Número de pessoas que tiram a vida de suicídios? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Por que será, meus amados? Por que será? Quando nós deixamos de confiar em Deus e confiamos nas coisas, o insucesso é logo ali. Agora, quando nós confiamos em Deus, nós depositamos a nossa confiança nele, que ele é poderoso para fazer todas as coisas. O sucesso chega no tempo que Deus determinou para nossas vidas. É diferente. Viva confiando em Deus. Não desista de confiar em Deus, meu amado. Eu não sei qual o obstáculo que você está passando, enfrentando na sua vida. Mas não desista, não pare no meio do caminho. Continue olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Se você não consegue enxergar nada além de você mesmo, continue confiando em Deus, porque Ele está enxergando você aonde você está. Continue confiando nele, que Ele está vendo você. Continue confiando nele. Deus é bom e fiel e nunca desampara nem abandona aqueles que confiam nele. Confie no Senhor. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Hebreus 10, 35. Quem vai recompensar sua confiança? Quem vai recompensar sua confiança, amados? Quem vai recompensar sua confiança? Não é o pastor Valdecir, não é o pastor Odair, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Assembleia de Deus, quadrangular. Quem vai recompensar a sua confiança é Deus. Por isso nós temos que olhar para Ele, confiar nele em todo tempo. Todo tempo. Porque nós não seremos decepcionados. Porque Ele faz infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Porque Ele é Deus. Soberano. Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que nesse momento você falasse aí para o seu obstáculo que você esteja enfrentando. Preciso você falar para mim, fala aí para Deus nesse momento. Você e Deus, Ele conhece o seu coração. Fala para Deus esse momento, fala para o obstáculo esse momento. Fale para essa situação que você está passando, dê o nome para ela. Diga para ela, eu vou te enfrentar e eu vou vencer no nome do Deus Todo-Poderoso. Porque eu sou filha, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu quero sair daqui essa noite. Eu quero sair daqui mais confiante do que eu entrei. Eu quero sair daqui essa noite pedindo a ajuda do Senhor para que eu consiga, ou para que eu dê prosseguimento no meu projeto, no meu planejamento de vida, para que eu possa enfrentar os obstáculos a virem pela frente. E eu vou ter ânimo, porque Deus vai me dar coragem todos os dias. E eu vou tapar os meus ouvidos, os meus olhos, para palavras de maldição, palavras de desmotivação. E eu vou manter a minha confiança inabalável no Senhor.
A sua vitória diante dos seus obstáculos vai acontecer se você mantiver seu olhar para Deus em todo o tempo. O nosso Deus não irá te julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Sempre olhe para Ele. Continue olhando para Ele. Não olhe para a situação, olhe para Ele. Que Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar força para que você vença por meio dEle. E se essa é a oração que você está fazendo essa noite, diante do seu obstáculo, eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero orar por você essa noite. E você que ficou em pé, eu quero chamar o pastor Valdecir aqui. Nós vamos terminar esse culto orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vocês vêm aqui para frente. E o pastor vai estar ungindo vocês com óleo. Saia do seu lugar e vem aqui para frente. Enquanto o pastor vai ungindo vocês, eu vou orando aqui. Pai eterno, Pai celestial, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor, Pai, sobre cada vida aqui essa noite, ó Pai. Cada vida que está diante do Teu trono, diante do Teu altar, ó Pai, e está proclamando e dizendo, Pai, que quer vencer, ó Pai, na força do seu poder, olhando para o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. Pai amado, Pai querido, eu não sei e não conheço os obstáculos que cada um aqui tem enfrentado, Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. E eu quero declarar a vitória, eu quero declarar a bênção em nome de Jesus, ó Pai. Quero declarar restauração, Pai, no relacionamento. Quero declarar cura na área física, Pai. Quero declarar cura na área emocional. Quero declarar cura, Pai, na área espiritual, Pai. Quero declarar cura, Pai, na área profissional, ó Pai. Quero declarar cura na área estudantil, ó Pai. Quero declarar cura, Pai, no relacionamento, Pai. Peço, Pai, que o Senhor esteja agindo com a Tua mão poderosa, Pai, sobre cada vida aqui, sobre cada família, do menor ao maior, ó Pai. Seja tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Seja, Pai, fortalecido, seja renovado, seja animado, Pai, essa noite, ó Pai, a continuar, ó Pai, essa jornada, Pai, porque essa boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la no dia de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada vida aqui, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor, Pai. Pedimos a cura, a restauração plena do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família, Pai. Vai visitando os lares, toda a intriga, toda a ira, toda a contenda vai embora em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor abençoe, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, as crianças, abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa os adultos, idosos, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, ó Pai. Pedimos a cura, Pai, sobre essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor visite naquele leito, Pai, e que o Senhor dê a vitória, que o Senhor dê a cura, Pai. Visita, Pai, as pessoas que estão com dor de cabeça, Pai, que estão com dor na coluna,
que estão com dor, ó Pai, no corpo, Pai, que o Senhor vai tirando, Pai, que o Senhor vai removendo, Pai, essas enfermidades, ó Pai, e creio, Pai, na autoridade do Teu poder, Pai, e que o Senhor haja com a Tua mão libertadora, transformadora, Pai. É o que nós oramos e pedimos no nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.